Sim, o sucesso é um hábito e eu vou te ensinar nesse vídeo passo a passo de como você pode desenvolver o sucesso na tua vida, a maestria na tua vida, através desse livro que transformou completamente a minha realidade. Então, vamos lá. Meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira da alma, mentora, terapeuta, dirigente espiritual e tô aqui hoje para compartilhar os maiores aprendizados que eu tive a partir da vivência do que eu compreendi do Bhagavad Gita, esse livro hindu sagrado que fala em linhas gerais sobre a guerra interior. Muito importante que a gente pare para olhar a atribuição de significado que a gente dá para as questões da nossa vida e aqui colocando no holofote o sucesso. O que é que significa o sucesso para você? Quando a gente vai na raiz da palavra, o sucesso, ele está relacionado a que vem depois, o desdobramento de uma ação. Então, o sucesso está relacionado à consequência da coerência que a gente tem. E como nós já sabemos, tudo que é manifestado na nossa vida parte do que existe no nosso mundo interior. É o nosso centro, o significado que a gente atribui dentro da gente para todas as coisas, especialmente da nossa relação para com a gente mesmo, é o que vai construindo um campo magnético que vai criando o que a gente conhece como essa realidade rígida, material, que está aqui, manifestada no nosso mundo externo. Só que quando a gente pensa em sucesso, ter sucesso, parece que é um ponto a se chegar. E a raiz da palavra não traz exatamente isso. A raiz da palavra traz muito mais a ideia de sucesso ser a consequência de uma ação. E para que uma ação ela seja eficaz, é preciso que tenha coerência com o que está sendo desenhado no movimento. Então, o sucesso em si, na verdade, é o padrão que antecede, percebe? E esse padrão que antecede qualquer coisa na nossa vida, ele pode se tornar um hábito. Então, o intuito desse vídeo é a gente perceber quais são os padrões que sustentam a nossa rotina e a compreensão mais profunda de que esse padrão sustentado ao longo do tempo é o que vai fazer com que a gente tenha aquilo que a gente espera como sucesso. Quando, na verdade, o que a gente deveria dar um zoom in e olhar é o que é que eu tô repetindo todos os dias na minha vida? Que o que eu vou colher é o resultado desse microplantio que muitas vezes eu não tô vendo. O ponto central desse vídeo, que a gente consiga enxergar e elucidar aqui o que é que tá operando o seu padrão de comportamento no invisível que está sendo o fator primordial para que você colha os frutos que você quer ou não. Porque muitas vezes a gente tem uma intenção e acredita que vai ter sucesso a partir daquela ação, quando em verdade, em repetição, nós estamos repetindo padrões ancestrais, repetindo programações que já não compactuam mais com o nosso eu superior. Falando em eu superior, há um tempo atrás eu recebi uma canalização que dizia assim: a cada resistência vencida, você se aproxima de Deus, você se integra. E o que isso quer dizer? Aqui nós estamos numa realidade que é dual, tem luz e sombra. A sombra é a resistência que a gente precisa vencer. A sombra é aquilo que tampa a divindade em nós. Então, quanto mais a gente consegue integrar, não é negar, não é rejeitar, não é fingir não ver, é colocar na frente da nossa vista, do nosso campo de visão, e entender contra o que a gente está batalhando. A gente acredita, sem consciência, de que nós estamos batalhando com questões externas, que é o financeiro, que é a guerra, que é a política, que são todas essas questões que nos permeiam, quando em verdade o primeiro ponto a ser transcendido é dentro da gente. Muitos livros, filmes trazem essa simbologia de ter o diabinho e o anjinho, essa dualidade, né? Uma voz inferior que puxa a gente para baixo e essa voz superior que puxa a gente para a unidade. E quando eu trago resistência aqui, é exatamente sobre isso que eu estou tentando te trazer, que é a resistência seria essa voz do diabinho, seria essa parte obscura que habita o nosso interior e que está a serviço da separação. E a luz, a integração, está a serviço da união. E o que é ter sucesso na encarnação de fato? É conseguir dançar e integrar luz e sombra. E esse livro maravilhoso, ele fala exatamente sobre isso. Claro, com uma outra simbologia, ele fala dos Pandavas e dos Kuravas, mas de forma muito simplista, o que nós precisamos aqui nesse vídeo entender para começar a desenvolver o hábito de ter sucesso? Existem partes em nós que vão nos puxar para baixo. E a gente precisa estar consciente de que partes são essas. Porque senão a gente nem sabe o que está operando a gente nem sabe o que é que está puxando a gente para baixo. Se não sabe contra o que a gente está lutando, qual é a chance de vencer? O primeiro ponto que eu quero deixar nesse vídeo é você ter a consciência desse paradigma que eu estou te apresentando.
Existe a sua vontade superior, existe o seu desejo de subir, de se elevar espiritualmente, de alcançar determinados resultados, só que existe essa força contrária no planeta Terra e a gente precisa estar ciente que essa força contrária ela está dentro da gente. E como é que ela se manifesta? Através das autossabotagens, a preguiça, a procrastinação, a insegurança, a dúvida. São vozes, são energias que estão a serviço de fazer com que a gente fique estagnado, que a gente não expanda para o nosso reinado, para a nossa divindade. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para você é dar uma olhada na sua vida nesse momento para o que é que está segurando você. Você vai perceber que muitas vezes quando você fala, não, agora vai, agora eu vou começar a fazer aquele projeto, e aí você senta no computador para fazer, vem alguma coisa e te tira. Às vezes é a vontade de ficar comendo, às vezes é a preguiça, vai surgir coisas na sua realidade para que você não faça aquilo que precisa ser feito e aquilo que é do seu dever. E isso são as resistências. São todas essas forças que estão puxando você para que você não suba, para que você não se integre com o seu papel na Terra de fato. Isso não é algo ruim. Na verdade, esse é o jogo da dualidade. Nós somos deuses em ação. Nós estamos nesse momento, nesse personagem humano que se esqueceu da nossa real natureza. Só que o jogo da dualidade diz respeito a gente se integrar e ter força espiritual para transcender essas resistências e para saber que, de fato, nós estamos aqui na Terra como guerreiros, guerreiros do coração, que tomam a ciência dessa dimensão e de todas essas leis e começam, então, a se firmar para fazer o que precisa ser feito. Só que, para que isso aconteça, eu preciso ter o discernimento de mim. Quais são as forças que operam a minha ancestralidade? Quais são as forças que me puxam para baixo e que não querem que eu avance? Eu preciso ter isso mapeado no meu campo de visão. Então, tire um momento aí e faça esse mapeamento. Quais são os ciclos repetitivos de pensamento, de sentimento? Quais são essas energias que fazem com que você não tenha fé em você, com que você baixe a sua vibração? Quais são esses diálogos mentais que ficam operando na sua cabeça e que fazem com que você desacredite das suas coisas, que fazem com que você perca a esperança? Começa a mapear esses padrões. Esse é o primeiro passo. A gente precisa saber contra o que nós estamos trabalhando aqui. É muito importante que essa prática ela venha sem julgamento, porque o nosso intento não é olhar para todas as nossas sombras e, meu Deus, olha como eu sou. Não, é eu ter esse panorama e essa ciência de que todas as pessoas que habitam o planeta Terra são regidas por luz e sombra. A gente sabendo quais são as sombras que estão vigentes no nosso sistema, quais são essas programações, fica muito mais fácil navegar na encarnação. E eu vou te dar uma chave aqui muito importante para te ajudar a perceber. Comece a escrever. Tenha o hábito da autorreflexão. Hoje em dia, nós estamos num mundo muito corrido, muita informação o tempo todo e pouco tempo é investido em simplesmente refletir, parar e discernir como é que foi o meu dia hoje, o que eu aprendi, o que deu errado, o que deu certo, como eu me senti. É importante ter essa investigação para consigo mesmo, porque é só a partir desse contato com a sua experienciação que você consegue avançar na encarnação. A ideia de sucesso hoje, ela está muito linkada a chegar em algum lugar, a se comparar com a vida das outras pessoas. Em verdade, nós somos o nosso maior projeto aqui na Terra. E o desenvolvimento do nosso ser humano, o desenvolvimento das nossas capacidades é, de fato, o sucesso maior que a gente pode ancorar aqui nessa realidade. Nós temos potenciais latentes a serem desenvolvidos e a gente só consegue desenvolver eles à medida que a gente integra essa sombra, porque a sombra não é algo ruim. Na verdade, ela está ali para ser vista e essa força, ela pode ser conduzida de forma a te alavancar, a te subir ainda mais na tua luz e te auxiliar a galgar passos no teu próprio poder. Então, essa é a visão que eu quero deixar aqui para você. Comece, desde já, a mapear. Pega um papel e caneta e escreve quais são as sombras que você percebe em você. Insegurança, comparação, inveja das outras pessoas. Escreve tudo aquilo que você percebe em você e que, dentro do seu discernimento, é algo que está te contraindo, não é algo que está te expandindo. E aí já vem a simplicidade dessa vida. Deus é a expansão. Qualquer ideia de contração já está dentro de uma crença negativa, já está dentro de uma resistência, já está dentro de um espaço na qual a luz não pode passar, percebe? Então, qualquer ideia que eu tenha sobre mim, ou qualquer conduta
que falte fé, confiança, já desconfie. E anote como uma sombra, para você começar a ter mais discernimento sobre isso. Nós vamos entrar no ponto-chave desse vídeo, que é como vencer as resistências. Porque para ter sucesso, é preciso ter um padrão de comportamento a serviço de integrar essas sombras, ou seja, de te ajudar a vencer as tuas próprias resistências internas. E nós vamos aqui juntos entender como fazer isso na prática a partir de agora. Primeiro ponto, é preciso que você já tenha mapeado pelo menos algumas sombras suas, algumas questões que você percebe na sua personalidade que não estão a serviço da sua evolução. Aí, o que a gente precisa ter muita clareza? Quando a gente faz um processo para eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero me transformar, a tendência do ser humano é eu vejo tudo que eu preciso fazer, eu vejo que é muita coisa, e aí eu não faço nada, porque vai dar muito trabalho. E esse também é um sabotador. Então, o que eu quero deixar de atividade aqui para você, que é o que funciona na minha vida, é... Mapeei, por exemplo, 5 questões em mim, mas a primeira delas é a dúvida. A dúvida é uma questão que tá pegando, assim. Eu entro num projeto, aí eu começo a duvidar se eu sou capaz, eu começo a duvidar e ter medo de não dar certo. Percebe como a dúvida tá infiltrada na tua mente. E aí, em vez de olhar para esse montante de coisa, você vai escolher uma coisa por vez para trabalhar. Então, durante a sua semana, você vai, todos os dias de manhã, acordar sabendo que você está combatendo a dúvida. A ideia aqui é que você escolha uma sombra sua só por semana e fique todos os dias se lembrando que você está ali para vencer aquela resistência. Porque uma vez que a dúvida passa pela sua mente e você já não se conecta mais, porque você lembra, opa, nessa semana eu estou a serviço de combater a dúvida, ela não pode estar aqui, e você encaminha, e você consegue driblar, e você consegue não se vincular àquele medo, aquela resistência vai perdendo a força, e você vai ganhando a fortaleza. Só que isso precisa ser feito de forma constante. Para que a gente possa vencer as nossas resistências, em primeiro lugar, a gente precisa estar atento, orai e vigiai. Se eu estou determinada a me elevar, a subir espiritualmente, eu preciso estar consciente daquilo que está me impedindo, isso nós já falamos, e aí em segundo lugar é todos os dias acordar e lembrar qual é o desafio que eu tenho para comigo mesma. Durante essa semana, a questão é a dúvida, é a insegurança, é a comparação com as outras pessoas, então eu não vou me permitir entrar nessa vibração, a vibração da sombra que eu já mapeei. E de forma consistente, durante alguns dias, pelo menos 7 dias, estar de olho vigilante, viver naturalmente, mas saber que quando aquilo passar na tua mente ou no teu coração, você não vai se conectar, porque você está decidindo se firmar e integrar essa sombra. Que isso aconteça é simples, na verdade, a gente precisa de atenção. Muitas vezes no caminho espiritual a gente acredita que é uma grande cerimônia que vai mudar a minha realidade. De fato, nós temos saltos quânticos. Só que a mudança real, ela acontece no dia a dia, no pequeno, é na conduta do micro, do detalhe da minha vida. As provas, elas vão chegar aqui, no agora. E é no agora que eu preciso estar consciente do que eu estou desenhando ancorar. Então, se eu quero ter uma vida de sucesso, se eu quero ter sucesso sobre mim mesmo, eu preciso aprender a dizer não. Dizer não para todas essas forças que até então estavam me manipulando sem eu ver. A insegurança, a dúvida, o medo. Eu preciso aprender a dizer não. Quando eu consigo dizer não para mim mesma, para essas forças que estão sempre sorrateiras, fazendo com que eu não perceba a minha grandeza, eu vou perdendo a minha autoridade. Uma vez que eu consigo, não, aqui não, eu não vou mais duvidar, eu vou me arriscar e eu vou acreditar. Durante esse período que eu estou me propondo a fazer comigo mesmo esse experimento, e esse é um ponto legal de eu deixar aqui, eu amo fazer da minha vida um laboratório, eu experimento as coisas. Para passar aqui para vocês, eu já vivi, eu já integrei, sei que funciona e tô dando a letra aqui para quem se conectar também fazer esse exercício e decidir olhar. Parar de fazer vista grossa para a própria encarnação. Por que o ser humano faz isso? A gente se esquece, tá? Eu vou mudar, e aí passa um tempo, já nem sabe mais do que estava pensando em mudar e já caiu no mesmo padrão de novo. Então, crie estratégias para isso. Se você decidiu agora que uma grande sombra que tem atrapalhando a sua vida é a insegurança, por exemplo, você se sente inseguro, falta confiança, crie estratégias.
Colhe um monte de post-it na sua casa com frases afirmativas, te lembrando que você está combatendo a insegurança. E quando a insegurança vier, o medo vier, você estufa o peito e vai. Firma o pé no chão e vai. Sabendo que algumas vezes, atravessando esse território de ir, mesmo com medo, essa força que é pequena perto da luz do alto do nosso eu superior, ela vai perdendo tamanho, ela vai diminuindo e ela vai sumindo. Para que a gente possa transcender as nossas resistências, a gente precisa, primeiro, mapear, saber contra o que eu estou lutando. Segundo, decidir que eu vou agir, decidir que eu vou criar estratégias para mudar essa realidade. E terceiro, ter uma constância de escrita, principalmente. Como eu disse aqui no meio do vídeo, não adianta nada eu determinar fazer tal processo e aí eu não ter um acompanhamento disso. Por isso que a escrita no final do dia ou alguma prática de autorreflexão vai te ajudar a ter o discernimento se ao longo daquele dia você cumpriu com o que você se propôs. Porque se você não cumpriu, você muda a estratégia para que no outro dia você se lembre. Você acorda já se lembrando do que precisa ser feito. A nível de integrar isso dentro de você. Por exemplo, por muito tempo na minha vida, eu tive dificuldade de colocar limite nas pessoas. E eu também já tive questões com alimentação, compulsão alimentar. Não consegui parar de comer, assim, ficar comendo doce, ter uma questão com isso. E aí me veio recentemente a clareza de que a minha dificuldade de colocar limite nos outros estava relacionada à dificuldade que eu tinha de colocar limite em mim mesma. E eu só vou conseguir delimitar o meu espaço quando eu conseguir dizer não para mim. Porque não é não para o meu eu superior, é não para essa parte inferior que está tendo hábitos autodestrutivos, digamos assim. Eu acredito que esse é um ponto-chave para a identificação dessas resistências, desses sabotadores. O que em você está te destruindo de alguma forma? Seja um hábito de compulsão, de prazer exacerbado, de não ir atrás dos seus sonhos, de procrastinação. Quem você está a serviço da destruição? É isso que precisa ficar na vigília, para que você não mais compactue e atue na vida de forma a fortalecer isso. Porque olhando de fora, nós sempre estamos a serviço de algo. Ou a gente está a serviço da luz, da ordem, ou a gente está servindo a essas forças que parecem inofensivas muitas vezes, mas são forças destrutivas, que vão destruindo o nosso canal, que vão fazendo mal para o nosso ser. E a gente precisa cada vez mais acordar para isso, acordar. Porque o tempo todo nós estamos servindo a algo. E ao que você quer servir? De que lado você quer estar? Tudo começa aqui dentro. A gente sonha em transformar o mundo, em fazer um monte de coisa, mas como é que tá você com você mesmo no seu dia a dia? Como é que tá? Você tá organizando a tua cama, a tua casa, você tá conseguindo ancorar a ordem por aí? Porque se não tiver, começa aí, para depois poder expandir. Começa a tornar isso um hábito. Imagina aqui comigo que você mapeou 5 questões que atrapalham muito a sua vida, 5 sombras, 5 resistências, 5 autossabotadores, e você se planeje agora para começar a vencer um por um. Tá, você identificou que a preguiça é um. Preguiça de arrumar cama, preguiça de deixar a casa organizada. Você cria estratégia para vencer a preguiça. Então, todo dia você vai acordar, vai arrumar a cama, você não abre conversação com a sombra, uma vez que você já identificou. Se você identificou que a preguiça está te atrapalhando, você tem que saber que a preguiça ela vai continuar ali, usando das próprias artimanhas para que você caia nela. Só que você, enquanto eu superior, enquanto espírito fortificador que você desenha estratégias. Então você se compromete. Todos os dias eu vou acordar e eu vou arrumar a cama e varrer a casa e organizar a casa. Você já começa a criar pontos de compromisso, começando do pequeno, para ir vencendo essa preguiça, para ir vencendo essa parte em você que tá te impedindo de ver a tua real capacidade, os atributos do seu espírito. E uma vez que você vai fazendo isso ao longo dos dias, e não são muitos dias, você vai perceber, 3 dias consecutivos que você faz isso, você já começa a colocar um novo hábito, um hábito de sucesso na sua vida. É no refinamento desse pequeno, que às vezes a gente olha e fala, nossa, mas isso não vai mudar nada no todo. Muda. Muda e muda muito na sua vida. Eu experienciei isso na minha. A primeira vez que eu li esse livro, eu decidi que todos os dias ao acordar eu ia varrer a casa.
Mas não só varrer a casa, ia varrer mentalizando que eu tô benzendo, já organizando para já começar nessa energia. E eu fiz isso, e eu faço isso até hoje. E implementei um hábito de sucesso, micro, só que já me desperta, porque não importa como eu vou estar, nem todo dia a gente vai acordar motivado, inspirado, tem dia que a gente vai acordar mais para baixo. Independente de como eu tiver, esses micropontos de ancoragem na nossa realidade, eles são vitais, porque uma vez que a gente cumpre com o nosso compromisso, com aquilo que a gente se comprometeu com a gente, uma força vai tomando conta, uma força espiritual, organizativa, e a nossa luz, ela vai conseguindo permear, porque o nosso canal vai ficando mais firmado para ancorar essa força. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo. E se você tá com dificuldade aí de integrar as tuas sombras, me manda uma mensagem aqui. Eu tenho um método autoral que te ajuda a fazer essa integração para que você conecte com esse teu eu superior direto. É isso. Gratidão!